estivadores vão prolongar a greve nos portos de Lisboa, Setúbal, Figueira da Foz e Aveiro até ao dia 24 de dezembro. É assim que o Sindicato do Setor reage ao novo regime laboral em discussão na Assembleia da República. Os profissionais dos portos contestam as alterações introduzidas pelo Governo. Dizem que vão conduzir ao despedimento de trabalhadores. O documento foi aprovado na Generalidade na passada quinta-feira. Está, nesta altura, em análise na Comissão Parlamentar de Economia. O Sindicato dos Estivadores é ouvido hoje pelos deputados. As greves nos portos iniciaram-se em agosto. De acordo com as contas do Ministério da Economia, custam ao país 400 milhões de euros por mês. É o tema em análise no Conselho Consultivo de hoje, com os comentadores Raul Marques, António Gaspar e também Abel Ferreira. Agradeço aos três a vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Abel Ferreira. E olhando para os números das greves, para já custaram 1.200 milhões de euros, segundo o Ministério da Economia, e vão continuar. Primeiro estava previsto até 17 de dezembro, agora já está previsto continuarem até 24 de dezembro. Como é que olha para estas paralisações? Bom dia, Sandra. Em primeiro lugar, parabéns pela escolha do tema. Nós temos assistido nos meios de comunicação social portugueses a um quase silêncio relativamente a esta matéria e o tema é de grande e relevante interesse nacional e, portanto, ele merece ser discutido. Os portos têm um peso determinante na economia do país. Os portos têm um peso determinante na economia do país e os efeitos desta greve estão, de facto, a ser extremamente prejudiciais à economia portuguesa. Este quase silêncio que se tem abatido sobre o tema tem designadamente impedido que se discuta um aspecto que me parece essencial e que é o da legalidade desta greve. Eu não vi ninguém discutir se esta greve é legal ou ilegal. E parece-me que, de facto, esta greve é ilegal. Porquê é que diz isso? Vamos tentar perceber o funcionamento... Os trabalhadores têm direito à greve. Vamos tentar perceber o funcionamento do mecanismo da greve. A greve configura um conflito coletivo de trabalho que tem como objetivo que os trabalhadores possam, através de um meio que normalmente não seria legítimo, mas que neste caso é legitimado, pressionar a entidade empregadora a satisfazer um conjunto de reivindicações. É este o conceito de greve. Ora, neste caso, nós não estamos perante um conflito laboral, não há uma perturbação das relações de trabalho na origem desta greve. Aquilo que existe é um conflito de índole económico-social, em que as reivindicações e a sua satisfação não estão na disponibilidade da entidade empregadora. Nos termos daquilo que é o conceito jurídico-laboral de greve, esta não é uma verdadeira greve. Porque a entidade empregadora não pode satisfazer as reivindicações que estão a ser apresentadas. Então quem é que pode? Quem pode, neste caso, é o Governo ou os outros órgãos de soberania, na medida que aquilo que está em causa é uma atuação contra a existência de um diploma legal. Depois poderemos ver porquê. A mim parece-me que a grande questão do diploma legal é o facto de vir criar um teto para as horas extraordinárias que estes trabalhadores fazem, numa situação, aliás, absolutamente única e privilegiada na sociedade portuguesa. Mas, de facto, há aqui uma situação que, do ponto de vista jurídico-laboral, não constitui uma verdadeira greve. Não existe na disponibilidade das entidades empregadoras a capacidade de poderem satisfazer estas reivindicações. Ainda para quem não entenda que isto é assim, e é importante que este assunto seja discutido por especialistas em direito de trabalho, porque são esses que estão mais apetrechados para fazer esta discussão e os mídias deviam ir ter com eles no sentido de colher as suas opiniões. Mas ainda que não se entenda que isto é assim, existe um vasto consenso na doutrina juslaboral portuguesa de que são greves ilícitas aquelas que causem prejuízos exorbitantes. Há designadamente pareceres da Procuradoria-Geral da República que dizem, e vou citar, que as greves que produzam danos injustos e desproporcionados para o dador de trabalho, para terceiros ou para a própria coletividade, nomeadamente quando resultantes do propósito da desorganização da produção e da sabotagem da economia, como é claramente o caso, são greves ilícitas. Portanto, nós temos jurisprudência vasta, temos doutrina vasta, no sentido de que esta greve que está a acontecer ser uma greve ilícita. É um problema que precisa de ser discutido, designadamente porque se a greve for ilícita, as consequências que daí resultam e a forma de lidar com a greve passa a ser completamente diferente.
Raul Marques, não há dúvida, grande impacto financeiro desta greve é através dos esportes que é escoada a grande maioria das nossas exportações, automóveis, têxteis, etc. Acha que esta greve pode ter um impacto parecido ou até pior do que o da greve dos camionistas há uns anos e que parou o país apenas durante alguns dias? Pois não faço ideia. A realidade é que é uma greve extremamente importante, porque, como a Sandra dizia e bem, nós estamos num contexto em que, ao longo dos últimos anos, tem sido a ser cada vez mais focado a importância da localização geoestratégica de Portugal para o posicionamento geoestratégico, passa a repetição, de Portugal e da sua economia no mundo. Portanto, os portos são relevantes nesse contexto, digamos, são um instrumento decisivo para Portugal tirar partido desse posicionamento geoestratégico. Sabemos que estamos num contexto em que, ao nível as exportações são decisivas no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro que estamos a atravessar. É sabido que Espanha tem colocado uma grande aposta na competitividade dos seus portos. Portanto, nós estamos aqui, não estamos sozinhos, estamos em competição, nomeadamente aqui com os portos dos nossos vizinhos, e é sabido que, estando a União Europeia digamos, com uma economia com problemas, em desaceleração ou mesmo em recessão, as exportações para fora da União Europeia são muito relevantes e representando, digamos, aquilo que é feito por via marítima, aproximadamente 80% dessas exportações extracomunitárias, de onde, por tudo isto, não há dúvida que esta é uma greve que, não sei se os custos são de 400 milhões ao mês, admito que seja, pelo menos é o número que tem sido aventado. São os números do Ministério da Economia. São os números do Ministério da Economia, mas a realidade é que já estamos há 3 meses, digamos, a sofrer os impactos desta greve. Não faço ideia se os impactos. Já vamos para o 4º mês. Já vamos para o 4º mês, agora até 24 de dezembro. E, portanto, a realidade é que algo terá que ser feito. Portanto, é sabido que na passada quinta-feira, creio eu, portanto, o Parlamento aprovou na generalidade o regime jurídico, no fundo, de trabalho portuário que tem estado na base desta greve. E, portanto, eu creio que agora estamos a entrar na discussão na especialidade, é nesse contexto, como víamos, que o Sindicato dos Estivadores vai ser recebido e o tema está a ser discutido mais no detalhe, mas a realidade é que na quinta-feira os grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS aprovaram o novo regime, na generalidade, o novo regime, de onde eu acho que é de facto um tema de supremo interesse nacional, atendendo à importância das exportações e dos portos neste contexto, de onde tudo aquilo que possa ser feito. Eu não sou especialista em direito do trabalho, portanto não discuto, portanto o que está aqui de facto em causa parece ser no essencial a questão das horas extraordinárias e vários pontos de flexibilização do regime laboral face ao regime atual. Agora, não há dúvida que tudo aquilo que possa ser feito pelos principais órgãos de soberania, em termos de magistratura de influência, em termos de influenciar as partes em confronto, como o Abel dizia, é um bocadinho difícil perceber exatamente, porque temos aqui algo muito especial, em que de facto o essencial está-se a passar em torno. Os estivadores, só para lançar aqui para o debate, estão contra a redução das horas extraordinárias e também a redução de funções que até aqui eram exclusivas deles e que segundo os próprios trabalhadores vai permitir contratar trabalhadores não especializados. Pois, eu de facto não sendo especialista nesses temas não vou entrar na discussão, agora porque não a domino. Agora a realidade é que o tema da flexibilidade, portanto a flexibilização das condições laborais, do regime laboral em geral, é o que tem estado em cima da mesa para todos nós, portugueses, nos últimos tempos. Portanto, eu sei entrar em análise de detalhe. A realidade é que este é um assunto decisivo para a economia portuguesa e de facto, tenho muita pena e faz-me alguma espécie como estamos há 3 meses a sofrer os impactos desta greve e continuamos com uma calma olímpica a enfrentar os custos daqui decorrentes. É que não preocupa só os 400 milhões de custos por mês, ou seja lá o que for. Preocupa-me bastante, neste quadro que eu tracei, aquilo que seja as sequelas, os efeitos negativos que venham a ficar em termos de quer dizer, há uma competitividade neste momento fortíssima entre os portos portugueses e os portos, e relembrar que está aqui em causa digamos, greves que afetam 4 dos 16 portos nacionais. É evidente que afeta
vários, dois Para já, mais importantes. Sindes e Leixões têm aguentado as protestações. Sindes e Leixões têm aguentado, aparentemente, em grande parte. Portanto, essencialmente Leixões, que está, de facto, e Sindes também, mas até quando não faço ideia. De onde, eu acho que 3 meses passados, continuando a haver novos prévios de greve, agora que vão até 24 de dezembro. Acho que está a chegar, tendo passado, na generalidade, o novo regime. Quer dizer, está a chegar o momento de ser feito algo em termos de tudo aquilo que possa ser feito na estrutura de influência, para se chegar a um consenso, para evitar, digamos, esta lesão, este problema seríssimo para as empresas portuguesas, para as exportadoras em particular, que vai deixar custos, não só aqueles que já vêm desde setembro, mas que pode deixar custos para o futuro mais próximo e de que muitas empresas exportadoras não venham a recuperar. Acha que, António Gaspar, que os portos espanhóis vão ter vantagens com esta greve nos portos portugueses e há empresas que poderão passar a escoar os seus produtos através de Espanha e não de Portugal, definitivamente? Olá, Sandra, bom dia. Bom, já lá vamos. Eu acho que temos que clarificar muito bem do que é que estamos perante. Portanto, o que é que configura e compagina a greve dos estivadores? Primeiro, é uma greve às horas extraordinárias. Depois temos o novo regime laboral do setor portuário que introduz algumas restrições das tarefas consideradas trabalho portuário. Temos que todos aqueles que trabalham dentro dos portos são considerados trabalhadores portuários. E temos que o sindicato, não é o sindicato de estivadores, é o sindicato de estivadores, manobradores e conferências. Ou seja, por exemplo, eu vou dar aqui dois exemplos de funções que são feitas dentro do trabalho portuário e que não são específicas do trabalho portuário. Os vigilantes. Os vigilantes fazem vigilância num porto, como fazem vigilância aqui ou em qualquer empresa. Os operadores, os trailers, os operadores de montacargas, fazem a operação de montacargas, quer seja no porto, quer seja onde quer que seja. Portanto, há, digamos, essa restrição das tarefas consideradas como trabalho portuário, que os estivadores, numa primeira fase, vêm dizer que é contra essas restrições que estão, digamos, que estão a lutar e que estão em greve. Porquê? Porque há colegas que fazem parte dentro do sindicato, não só estivadores, manobradores e conferentes e ainda outros, que têm neste momento a categoria digamos, de trabalhador portuário e poderão vir a perder essa categoria. E dizem eles que isso poderá potenciar uma perca digamos, de trabalho, portanto, poderá potenciar um despedimento. As empresas, eu gostava de dar aqui um sublinhado muito grande, que as empresas associadas, digamos, às empresas da estiva, já disseram que não, todos aqueles trabalhadores a termo incerto é para manter, menos que haja, digamos, uma forte diminuição da procura relativamente a estes serviços, mas todos esses trabalhadores são para manter, não para perder empregos, portanto, os sindicatos aqui, penso que veem essa geração de desemprego de uma forma um bocado enviesada. Mas eu gostava de dar uma outra visão que geralmente não se associa, ou pelo menos eu não vejo debatida com profundidade, portanto, na comunicação social, que é o seguinte, são as horas extraordinárias. Repare, têm um teto de 2.000 horas por ano os trabalhadores portuários de horas extraordinárias. O que é que o Governo quer, portanto, neste novo regime? É que essas 2.000 horas deixam para 250 horas extraordinárias. Bom, repare, um estivador, para que se perceba, em termos médios, no seu salário bruto, 100 horas extraordinárias, o salário bruto andará por entre 2.100 e 2.300 euros. Com as horas extraordinárias, facilmente se atinge os 4.500, 4.800 euros. Ora bem... Não, os ordenados começam entre os 800 e vão até aos 2.000 euros. Pois, pelo menos dito pelos estivadores. Pois, mas a informação que eu tenho é um bocadinho diferente, que poderá atingir os 2.000, 2.200 euros. Com as horas, aqui um trabalhador diz que em média tira 1.300 a 1.500 euros por mês, com as horas extraordinárias. Pois, essa não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho, também, digamos, informado, digamos, para as associações patronais, não é essa, é a informação que dei, uma informação completamente diferente. Mas, geralmente, nestes conflitos, os sindicatos têm uma informação e a entidade patronal tem sempre outra, não é? Portanto, a informação que eu tenho é essa, de facto. Bom, e há aqui ainda uma outra coisa que é preciso perceber também, é que os próprios trabalhadores da estiva, eu diria que há uma oligarquia dentro dos trabalhadores da estiva, ou seja, os mais antigos, os, digamos, de uma antiguidade intermédia e os menos antigos, portanto, aqueles que têm até 15 anos de trabalho. Ou seja, aqueles que têm até 15 anos de trabalho só poderão fazer horas extraordinárias se aqueles mais antigos lhe permitirem fazer horas extraordinárias. O que é que isso quer dizer? Que há uma decalagem entre aqueles que estão, digamos, mais antigos, que podem fazer até às 2.000 horas agora, neste regime, até às 2.000 horas por ano, e os outros que poderão fazer 100, 200 ou coisa que o valha. Bom, o que é que, a meu ver, poderá e deverá ser, digamos, considerado para que este problema seja resolvido? Primeiro, que haja uma progressiva
Eu não defendo que as 2.000 horas passem para 250 horas já, porque, reparem, em termos do rendimento disponível desses trabalhadores, eles estão a fazer conta com esses valores e não pode ser também, de um momento para o outro, retirarem, digamos, esse rendimento. Quer dizer, eu acho que devia haver um tribunal arbitral consistente e que fosse consequente também ao mesmo tempo, que permitisse que nos próximos 3 anos, por exemplo, essas 2.000 horas fossem para o ano 1.500, para o outro ano 1.000 horas, para nos próximos 3 anos se virem ajustar, ou no final de contas, ao plafond que o Governo quer, das 250. Progressivo, exatamente. Para quê? Para que as pessoas não sentissem de uma forma abrupta o corte, porque são horas extraordinárias, mas sabem que as têm que fazer, pelo menos, se calhar, até mais do que essas 2.000 horas seriam necessárias, se não entrar, digamos, mais efetivos, elas terão que ser feitas porque o trabalho assim o justifica. Portanto, as pessoas contam com esse, digamos, com esse rendimento de vendas aos funcionários como se fosse um rendimento fixo. Portanto, assumiram com certeza um conjunto de responsabilidades que, de um momento para o outro, não podem prescindir desses valores. E depois, por outro lado, também, o que me parece a mim é que essa oligarquia que existe em termos dos próprios trabalhadores portuários dever-se-ia, digamos, atenuar. Ou seja, quem está com mais horas extraordinárias fazia menos, quem fazia menos fazia um bocadinho mais, para se equilibrarem. Portanto, eu penso que o que está, de facto, por trás destas greves, e repara, greves justamente às horas extraordinárias. E depois há aqui outra coisa que é importante também, é que o novo, digamos, regime laboral do setor portuário, o novo Código do Trabalho, vem impor que as horas extraordinárias tenham uma remuneração diferente daquela que tinham até aqui também. Para menos, naturalmente, não é? Portanto, mas para todos os trabalhadores. Para todos os trabalhadores, que implica também eles, não é? Portanto, ali seriam duas coisas, seriam duas agravantes. Seria o número de horas extraordinárias reduzir-se e o montante pago pelas horas extraordinárias reduzir-se também. Portanto, ou seja, teriam dois handicaps negativos relativamente às horas extraordinárias. Mas isso não é o que estão a ter também todos os trabalhadores, de um modo geral? Sim, mas quer dizer, nem todos os trabalhadores precisam, para manter a sua atividade normal, fazer horas extraordinárias, porque há setores que estão perfeitamente, digamos, organizados para que não sejam necessários fazer horas extraordinárias. Ao que parece, os portos não estão assim organizados. Portanto, estão organizados para que o trabalhador trabalhe às 8 horas ou 9 horas, ou aquilo que eles têm que trabalhar por dia, penso que são 8 horas por dia, mas para o fluxo normal de trabalho e, digamos, e para responder à procura que têm, quer da parte, enfim, das empresas, digamos, que fazem exportação e daquelas que fazem importação, para responder a esse fluxo normal de trabalho, têm que fazer horas extraordinárias. Ou então, a solução que havia aqui era, de facto, entrar um contingente maior de trabalhadores, para quando entrassem horas extraordinárias, não, entravam os outros trabalhadores e que eles não faziam mais horas extraordinárias. Porquê que o Governo não faz? Pois, essa é a grande dúvida. Eu não sei, sinceramente não sei. É capaz de haver grandes, digamos, por trás, grandes interesses que fazem com que o Governo até agora, este novo regime laboral do setor portuário, talvez seja a primeira abordagem a alterar uma situação que me parece a mim todo, enfim, descabida, porque de facto não faz sentido absolutamente nenhum que haja um setor ou setores de atividade que assentem metade, digamos, dos seus rendimentos, digamos, dos trabalhadores em horas extraordinárias, não faz absolutamente nenhum sentido, e esse é um problema que de facto tem que ser resolvido. Portanto, as horas extraordinárias, por um lado, e por outro lado, o regime laboral do setor portuário, relativamente à restrição das tarefas, há aqui, de facto, profissões que não são específicas, digamos, de um porto. Como eu disse, de exemplo de duas, que é o vigilante. Muito rapidamente, para eu poder passar a palavra e responder à minha pergunta, acha que os portos espanhóis vão ter vantagem com esta greve? Não, já estão a ter, não é? Já estão a ter. Alguns portos espanhóis já estão a ter, sobretudo os portos do norte de Espanha, na zona da Galiza, já estão a ter, porque, sobretudo os exportadores que ficam ali na zona do Porto e quando Leixões não consegue dar escoamento, o que acontece de facto é que muitos, digamos, dos exportadores portugueses recorrem aos portos espanhóis, não é? O que é mau para a economia portuguesa. O Ministro da Economia diz que este novo regime vai permitir descer a fatura portuária entre 25% a 35%, tornando os portos nacionais mais competitivos. É mesmo assim? Bom, vamos lá ver. É preciso perceber um conjunto de aspectos que estão aqui em causa. O diploma que foi aprovado a semana passada e que de facto já faz a redução das 2.000 para as 250 horas e, portanto, essa matéria está legislada, é duvidoso que agora na especialidade seja alterado. Portanto, essa alteração está de facto feita no diploma. O diploma não se refere apenas à questão da redução de alguns aspectos da carreira dos trabalhadores portuários. Refere-se também à necessidade de o Estado baixar ele próprio as suas taxas em matéria de administração portuária e refere-se igualmente à necessidade de os operadores baixarem as comissões cobradas. Porque há aqui terceiros inocentes nesta história, que são as empresas, designadamente as empresas exportadoras portuguesas,
que têm conseguido aguentar uma boa parte daquilo que é o impacto desta crise e que estão a ser profundamente prejudicadas por esta greve. Os 400 milhões de euros já constituem um número impressivo quando pensamos que são custos mensais desta greve. Mas atenção, porque há mais números. O movimento de mercadorias nos portos nacionais diminuiu mais de 6% no terceiro trimestre. Em setembro, houve uma descida de quase 20% no volume da carga movimentada. Ainda só estava a greve a começar. Não estava a começar. Foi finais de já estava, digamos que já estava em pleno gás e ainda não havia serviços mínimos, na verdade, nessa altura. A diminuição de tráfego em setembro intensificou-se muito e o movimento de mercadorias caiu significativamente, quer em Lisboa, cerca de 13%, quer em Setúbal, mais de 16%. Este novo regime do trabalho portuário não é uma originalidade portuguesa. Em 2013 e em 2006 discutiu-se no âmbito europeu os chamados Port Package 1 e 2, que não foram avante, mas em que a própria União Europeia pretendia alterar a regulação daquilo que se passa nos portos europeus. Porque aquilo que se passa nos portos europeus é a concretização de um sistema praticamente feudal. O acesso à profissão de trabalhador portuário é controlado pelos próprios trabalhadores e pelos próprios sindicatos e, em muitos casos, a profissão passa de pais para filhos e para sobrinhos. Isto é uma situação que não existe em mais nenhum setor de atividade. E não é normal que um setor de atividade esteja sequestrado e que os operadores que aí operam e as empresas que são clientes estejam sequestradas numa situação em que só se consegue realizar a função através do recurso massivo a trabalho extraordinário. O que este novo regime legal do trabalho portuário vem introduzir no trabalho portuário são regras e regimes que existem para os trabalhadores em geral e que permitem, designadamente às entidades empregadoras, fazerem a gestão racional e eficiente da carga de trabalho sem terem de recorrer massivamente a horas extraordinárias e sem terem de recorrer a horas extraordinárias que são pagas, apesar de forma menos gravosa do que era no passado, ainda assim de modo exorbitante. Há aqui uma última nota, termino já. Ao contrário do que tem sido repetidamente afirmado a propósito deste assunto, o fim da greve, a licitude da greve, não está na possibilidade de os trabalhadores causarem o maior prejuízo possível às empresas e à economia nacional. Essas greves, em que o prejuízo se torna exorbitante, são greves ilícitas. E o facto de estarmos perante um direito incontestável e constitucionalmente protegido, aliás, tão constitucionalmente protegido como o direito de propriedade privada ou o direito à iniciativa económica, não significa nem faz com que o direito deva acolher situações ilícitas. Uma coisa é a proteção constitucional do direito à greve, que é incontestável, outra coisa é o modo de exercício da greve. E quando a greve é exercida através de prejuízo exorbitante ou de sabotagem da economia nacional, estamos perante uma greve que é uma greve ilegal e deve ser vista como tal. O Governo, contudo, e temos criticado aqui o Governo quando faz sentido, neste caso também devemos ter esse cuidado, o Governo, contudo, está limitado por aquilo que é o regime específico do recurso aos serviços mínimos e à requisição civil. Mas, se os serviços mínimos forem cumpridos, o Governo, em princípio, não pode recorrer à requisição civil. Mas considera que o Governo também tem tido aqui um papel irresponsável, tendo em conta que só ao fim de 3 meses e na semana em que ia votar o novo regime laboral do setor na generalidade é que decidiu ter um papel mais interventivo nesta greve? Eu só não acompanhei o processo todo e, portanto, não sei exatamente qual foi o papel do Governo, mas sei que está em cima da mesa, iniciativa do Governo, uma proposta de acordo tripartido que oferece a estes trabalhadores algo que não é oferecido a mais trabalhador nenhum, em mais setor nenhum, que é a garantia de que os esquemas remuneratórios e que a situação laboral em que se encontram não vai ser alterada. E, portanto, há uma proposta de acordo tripartido e que, portanto, se traduz em contratação coletiva que, de facto, parece resolver aquilo que são os problemas que estes sindicatos, nem sempre da forma mais correta, civilizada e educada, tendo em conta os petardos lançados à porta da Assembleia da República e as palavras de ordem absolutamente insultuosas e inaceitáveis em democracia, que
que têm sido usadas relativamente aos órgãos de soberania, parece que aquilo que são as reivindicações destes sindicatos estariam acolhidas e resolvidas com esse acordo tripartido. O problema é que as reivindicações de facto não são aquelas. A única reivindicação que está aqui em causa é este problema das horas extraordinárias. Estas pessoas ganham, em alguns casos, mais de 5 mil euros por mês, quase 6 mil euros por mês. E vão deixar de o ganhar. Pois, eu acho, independentemente do que a Sandra venha a questionar, eu acho que este ponto era importante, atendendo a que já lá vão estes 3 meses, atendendo a que aparentemente está de facto em cima da mesa este acordo tripartido, que contempla também aparentemente várias das reivindicações mais relevantes dos sindicatos. Seria também importante sabermos, enquanto opinião pública, até atendendo à importância que estas greves têm para a economia portuguesa e para todos nós, termos a noção exata neste momento o que é que ainda está em cima da mesa, o que é que está a ser discutido, o que é que são questões decisivas e o que é que são questões que não são decisivas. Porque existe um manto, a realidade é que não tem vindo quase para a opinião pública. A opinião pública, penso que não tem a noção, exatamente depois da evolução que houve, depois das definições de serviços mínimos, depois desta proposta de acordo tripartido. O que é que, no fundo, talvez hoje fique mais claro, penso que é hoje que um dos sindicatos, pelo menos, vai ser recebido na Assembleia da República. Portanto, era importante que ficasse claro exatamente o que é que estamos a discutir, tentarmos chegar a um acordo o mais rapidamente possível, porque temo que isto se continue a eternizar e, portanto, neste momento vai até 24 de dezembro, tem vindo a haver prorrogações sucessivas e, portanto, já são quase 4 meses de custos que haverá que urge, de facto, encontrar uma solução, e era bom que também percebêssemos, enquanto opinião pública, o que é que neste momento ainda está em cima da mesa, e é só mais esta nota, é muito importante aquilo que o Abel também frisou, que o que está aqui como de muito relevante para reforçar a competitividade dos portos nacionais não tem a ver apenas com o regime laboral, tem a ver também com várias questões ao nível das taxas cobradas pelas autoridades portuárias, com o modelo de concessão de vários dos portos, nomeadamente em vários portos estão em causa concessionários públicos. Portanto, existe de facto uma série de medidas que urgem a estes vários níveis para tornar os portos, que são vitais para a competitividade da economia portuguesa, bem mais concorrenciais face aos seus principais concorrentes, nomeadamente os espanhóis. E enquanto essas medidas não chegam, António Gaspar, e para terminar, a verdade é que temos o Natal à porta e a Associação Comercial de Lisboa diz que muitos estabelecimentos correm o risco de receber alguns produtos, como por exemplo brinquedos, frutos secos, roupas, etc., já depois de não precisarem deles nas prateleiras, ou seja, depois do Natal, e de já não conseguirem vendê-los. Claro, não só a Associação de Lisboeta, mas em todo o país, não é? Portanto, digamos, há aqui um conjunto de situações que convergem para esse tipo de situações. Eu estava a ler ontem, coisa por aí, que o Porto de Setúbal, por exemplo, tinha 11 mil automóveis para exportar e que não os consegue exportar. Portanto, digamos, a Auto Europa, que é uma dos grandes motores do PIB português, está, digamos, amputada porque não consegue exportar as mercadorias. É evidente que na importação é a mesma coisa. Portanto, há muitos importadores que as cargas, às vezes podem até, digamos, eu não digo que são de bens perecíveis, mas são de bens semi-perecíveis, não é? Se demorarem muito tempo, os bens acabam por se deteriorar. E depois há outros que é os custos de oportunidade, não é? Como disse e referenciou muito bem. Portanto, há bens que são vendidos numa certa época e não são vendidos noutra. Portanto, tudo isto me parece que os trabalhadores portuários, particularmente aqueles que fazem parte, digamos, do desembarque das mercadorias, digamos, e que os colocam nos contentores, colocam os contentores em pilhas, portanto, os estivadores, não têm uma noção, ou não querem ter, do que é, digamos, o todo nacional. Portanto, acha que estão a ser irresponsáveis nessa perspectiva? Eu não digo irresponsáveis, quer dizer, eu digo que estão a ser egocêntricos, não é? Estão a pensar só neles e não pensam nos outros. Ou seja, quando há um conjunto de portugueses que estão, neste momento, a viver mal e estão, digamos, à beira da ruptura, que são as pequenas e médias empresas. São, digamos, essas lojas, essas pequenas empresas que nós vemos aí, comerciais, que estão a tentar vender, digamos, um conjunto de produtos nesta altura, que é a altura melhor em que se vende, digamos, qualquer tipo de produto, que é a altura de Natal. E que estão, digamos, tamponados por a montante, porque os estivadores não dão seguimento aos contentores para os alfandegarem, para depois chegar a estas lojas. Quer dizer, eles não se preocupam minimamente com essas pessoas. Portanto, há aqui uma classe claramente diferenciada, ou que está a ser tratada de uma forma diferenciada, uma classe profissional, que não pode ser. Quer dizer, o Governo tem que ter a coragem suficiente. Isto não é de agora, naturalmente, já vem do passado, de governos anteriores também, se calhar, mas há que ter a noção do que está a passar e há que ter coragem política para, de uma vez por todas, eu não defendo a requisição civil.
Não, porque eu acho que isso só vai extremar em qualquer situação de resistência civil, só vai extremar posições que é ainda pior do que aquilo que se tem passado até agora. Não. Tem que haver, de facto, um tribunal arbitral forte, o governo tem que ser forte, para dizer a estas pessoas que não pode ser assim, porque eles estão a querer, para eles, digamos, a manutenção de um conjunto, digamos, de benesses que mais nenhum setor tem e que não faz sentido de maneira nenhuma. Vivemos nesta forma oligárquica de trabalho. Muito obrigada. Temos que terminar. São 260 pessoas. Quando Ficamos falamos desta classe, são 260 Ficamos pessoas. com esse número para terminar este Conselho Consultivo. Muito obrigada pela vossa presença e até para a semana. Obrigado. Fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje. Amanhã continuamos com este tema.